Olá, sejam bem-vindas ao Livros e Arte. Continuando com o nosso livro Hild Mantida, o nosso devocional de 31 reflexões sobre o período após o aborto espontâneo. Continuando, o tema de hoje é um tema muito bonito. eh, Falou muito comigo esse capítulo de hoje, e eu espero que a minha voz possa chegar de alguma forma a alguém que esteja precisando, que eu seja instrumento e que eu seja voz e olhos para uma mulher que esteja precisando hoje. Então, o nosso capítulo de hoje vai ser Maravilhosas são as tuas obras. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma o sabe muito bem. Essas podem não parecer as palavras que você imaginaria dizendo nessa situação. Menos que ideal. Onde é mais fácil ver a dificuldade do que a beleza e a provisão de Deus. Mas meditar sobre a obra de Deus é talvez ainda mais importante em meio ao sofrimento, quando não é tão fácil de perceber. O Salmo 143 é outro salmo onde encontramos Davi considerando a obra das mãos de Deus. Mas ele não está em um lugar amplo ou no topo de uma montanha contemplando a beleza. Ele está sendo perseguido e pressionado pelo inimigo. Desse lugar de dificuldade, ele escreve no versículo 5: Lembro-me dos dias de outrora, medito em tudo o que fizeste, pondero a obra de tuas mãos. Davi declara as coisas boas que Deus tem feito do alto de seu sofrimento. No Salmo 143, pessoal, Davi, ele não estava, e muito dificilmente as pessoas lembram de agradecer a Deus quando estão na bonança, quando estão na abundância, quando estão festejando, né? Eu acho que em um dos vídeos passados eu falei que a gente não lembra de Deus quando a gente está nas Maldivas, mas quando a gente abre a geladeira e a gente vê que só tem água, por exemplo, ali a gente vai clamar a Deus. E isso é muito, por assim dizer, é muito hipócrita. Não queria usar essa palavra, mas é muito hipócrita. A gente esquecer de Deus e só lembrar dele quando a gente tem quando a gente tá nas quando a gente só tem água. Não lembra de Deus quando está na bonança, mas quando está na dificuldade. E ali se cria um campo magnético de mais situações ruins, porque a gente passa a declarar cada vez mais: "Estou em sofrimento, estou nisso, estou naquilo". E no Salmo 143, Davi está no alto de seu sofrimento. Ele não está numa montanha, ele não está no castelo dele, né, como rei, ele está sendo perseguido por seu inimigo. E mesmo assim ele declara: "Lembro-me dos dias de outrora, medito em tudo que me fizeste, pondero sobre a obra de tuas mãos". Ele lembra de Deus, ele olha para trás e lembra de Deus. Medita em o que Deus fez, ou seja, ele está chamando à existência atual dele, o momento presente dele, o que outrora Deus fez por ele. No Salmo 143 ele não está: "Deus, porque colocaste o inimigo a me perseguir. Deus, porque fizeste isso, isso e isso". Ele não está questionando a Deus, e sim olhando outrora o que Deus já fez por ele. Salmo 40, que é outro salmo, encontramos Davi novamente considerando as obras do Senhor, enquanto ele está cercado por incontáveis problemas e atingido pelo seu pecado. Nesse salmo, no verso 12, ele declara: Tu multiplicastes, ó Senhor, meu Deus, as tuas maravilhas e os teus pensamentos para conosco. Ninguém se compara a ti. Eu as proclamarei e as contarei, tão quantos mais podem ser contadas. Teve um erro aí de digitação no meu slide aqui. Quem está me vendo pelo vídeo vai perceber. Então, o Salmo 40, ele olha para as obras que o Senhor já fez por ele, e mesmo ele está ali no meio do olho do furacão, como eu gosto de dizer. Ele está no meio do olho do furacão, mas lá ele declara: Tu multiplicaste, ó Senhor meu Deus, as tuas maravilhas e os teus pensamentos para conosco. Davi, ele está mirando na frequência divina, ele está mirando na frequência de dizer assim: por mais que eu esteja nesse momento, eu quero me achegar a Deus, eu quero me aproximar de Deus. E como eu me aproximo nesse momento de angústia, onde o meu externo só tem problema, devo cuidar do meu interior. Devo cuidar da minha percepção, de como eu estou percebendo isso. Porque se você entrar no abismo, abismo chama abismo. Dificuldade chama dificuldade. Isso não é a Bíblia que está nos dizendo. A Bíblia nos disse primeiro do que a própria ciência. E hoje o que a ciência diz, através de estudos quânticos e através de estudos com metafísica, o que é que nos diz? Cuidado com a sua vibração. Cuidado com o que você
com o que você vê no exterior e declara no seu interior, como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Não que a gente vá fechar o olho e dizer: "Ah, eu estou vivendo aqui em Nárnia e não existe problema". Não é essa questão que a Bíblia fala. Mas e mesmo a gente no nosso exterior esteja em caos, a gente esteja vendo o caos, como Davi no Salmo 40, a gente ter a consciência de dizer, de declarar. Porque a declaração, ela é uma oração, gente. A nossa boca, a nossa língua, a Bíblia fala: "Cuidado com suas palavras, cuidado com o que sai da língua". O próprio Jesus falou isso nos evangelhos. Não é o que é impuro por fora que o homem consome que vai deixar o homem, em pecado ou em alguma coisa assim, é o que o homem fala de fora para de dentro para fora. Então não é impuro o que comemos, né, alguns judeus não comiam carne de porco, por exemplo. E Jesus nos evangelhos falou: "Vocês são hipócritas, porque não é assim, não é a carne que vai te deixar impuro, mas os teus olhos, os teus pensamentos e o que você fala, porque a palavra, ela é uma oração. A declaração, ela é uma oração, estou declarando aquilo sobre a minha vida". Então Davi declarava: "Multiplicaste, ó Senhor meu Deus, as tuas maravilhas e os teus pensamentos para conosco". Ele declara isso. "Ninguém se compara a ti, eu as proclamarei e as cantarei, porquanto as tuas obras podem ser contadas". Em meio às circunstâncias avassaladoras, Davi para se lembrar dos dias de outrora e meditar sobre o que as mãos de Deus fizeram. Até este ponto aqui, hoje é o vídeo 17, o podcast 17, as nossas devoções e as nossas reflexões diárias, elas têm se concentrado bastante na nossa dificuldade. Eu trago aqui muito do momento presente de cada mulher, do meu próprio, e a gente tem se dedicado às dificuldades dos nossos sentimentos, por assim dizer. No que estamos enfrentando, de como estamos fazendo o manuseio das nossas situações. O livro tem se concentrado, né, até aqui, no capítulo 17, em você e nas circunstâncias que você está passando, nas circunstâncias atuais. Mas a partir do vídeo de hoje, no 17, nós vamos seguir o exemplo de Davi nesses salmos que eu li para você. Porque esses salmos são de angústias e eles vão ampliar a nossa perspectiva. A gente vai ver a nossa situação um todo. Quando Davi diz no Salmo 143, verso 5: "Medite em tudo o que ele fez. Considere os milagres de Jesus nos evangelhos. Quem ele tocou e como foram curados". É nisso que a gente tem que direcionar os nossos olhos. Meditar no que ele fez, no que ele já fez. Só assim a gente chama para o que ele fará. A partir de agora, desse minuto, você não precisa esperar: segunda-feira eu vou começar a meditar em tudo que Deus já fez. Não, é agora. A gente não tem tempo a perder. É agora, nesse minuto. Porque da mesma forma que caos atrai caos, declarações de bênçãos atraem declarações de bênçãos. Lembre-se de suas obras maravilhosas. Agora dê um zoom para trás. Olhe para trás. Você não gosta de pensar, quando você lembra de uma situação ruim, você não gosta de olhar para o passado e dizer: porque no passado foi assim. Porque com minha família foi assim. Então comigo vai ser também. Se Jesus nos evangelhos está dizendo que não, como que você olha para isso e diz que vai ser do mesmo jeito? Você está declarando. Você está usando o seu poder de imagem e semelhança de Deus para criar a sua realidade, mesmo Cristo tendo dito para você que se vocês quiserem, maiores obras farão. Então você está usando do poder que Deus te deu, para olhar para trás e comparar a sua situação de trás com a de agora, sendo que você tem o minuto atual para mudar a sua vida. Então dê um zoom para trás, olhe para trás e pense na obra que Deus tem feito na sua história. Pegue um milímetro do que Deus já fez por você e foque naquilo. Não é pegar uma história toda de sofrimento e dedicar 10, 20, 30 minutos. Tem gente que é o dia inteiro. Dedica em olhar para o sofrimento. Gente, concentre-se por 5 segundos. Em 1/1000, um pouquinho do que Deus fez de bom na sua vida no passado. Isso te muda na hora de frequência, na hora. Chame o Espírito Santo, agradeça. Pelo menos, não é uma gratidão hipócrita. É você pegar uma coisinha que Deus fez por você
e olhar para aquilo. Concentre naquilo, que a partir dali você já muda a sua frequência na hora. E ali vai atraindo, vai chamando mais, e o Espírito Santo vai se fazendo presente e você vai criando um relacionamento com Deus. Olhe para a sua história e pegue esse pedacinho de coisa boa que Deus já fez por você. Considere a mão providencial em sua própria vida. Olhe para o que Deus já proveu na sua vida. Medite naquilo que Deus já foi provedor na sua vida. Mesmo que hoje você não veja essa provisão, você não pode olhar para o momento presente do sofrimento. Ah, Deus esqueceu de mim, não sei o quê. Não, olhe para aquele pontinho que ele já fez, aquela provisão que ele já fez. Pode ter sido ontem. Eu sei que você vai lembrar. Pensa num momento bom aí da sua vida. Ele fez e ele fará. Lembre-se de como Deus o atraiu para si e como ele tem sido fiel a ele. No momento que você conheceu Deus, no momento que você começou a ter um relacionamento com ele, pense nesse momento. Foque 5 segundos nesse momento. Agora pense na sua situação atual. Aquela vida a vida que foi concedida no seu útero, no seu ventre, ela foi obra das mãos de Deus. Vale a pena agradecê-la. Agradecer por aquela vida. Vale a pena louvar a Deus por aquela vida. Ela foi obra de Deus. Nós não entendemos muito bem, porque estamos na Terra, não temos todas as respostas do mundo. Para chegar aqui e dizer, foi por isso, isso, logicamente, a gente não tem, logicamente. E é até bom, gente, não ter certas certezas. Porque quem tem certezas na vida tá morto, já morreu, gente. A vida é um eterno aprendizado. Quem tem certezas não tem novas experiências. Não tem novas alegrias, não tem novas perspectivas de vida. A pessoa que tem certeza não vai fazer o quê? Não acorda todo dia com a certeza. Eu sei porque Deus fez isso, é uma certeza. Não, gente, a gente não tem. E que bom que a gente não tem. Porque a gente pode ouvir a voz de Deus, ele pode se comunicar com a gente de diversas formas. Se a gente tem certeza, a gente fecha a porta para Deus, não tem como Cristo entrar na nossa vida. Porque a gente já tem certeza, a gente já fechou a porta para ele. Considere também a obra de Deus no último mês. Como foi o mês passado para você? Quais obras Deus colocou na sua vida? Eu saí, tive bem com meu esposo. Foi um momento bom. Considere isso, gente, as pequenas coisas. Ou você quer uma viagem para as Maldivas para dizer que Deus provê na sua vida? Se for só assim, tá ruim, né? No último mês você viu as obras, as mãos fiéis. Mesmo que foram pequenas coisinhas, né? Em dias difíceis de sua vida. Se concentre nisso, nessa provisão de Deus, no que Deus foi bom mês passado para você. Eu coloquei aqui, entre aspas, micro resultado. Porque eu faço isso na minha vida. Eu tenho 2 seguidores no YouTube. 2 seguidores. Ou estou falando para uma, ou estou falando para outra, gente. Mas eu tô dando meu melhor aqui para elas. No Spotify eu tenho um pouco mais de seguidores. É um canal médio, né? Um podcast médio. Mas se tem 2 pessoas lá, é um micro resultado que eu tenho. Entende? É porque elas precisam ouvir algo que Deus colocou para mim, que Deus mostrou para mim. E Deus quer que eu mostre para essas 2 pessoas. Então é um micro resultado. 2 pessoas. E eu agradeço por 2 pessoas. Então, gente, para encerrar, declare com a sua boca o que a sua alma já sabe. Declare, declare, declare. Faça como Davi, mesmo que você esteja dentro de uma caverna e o inimigo lá fora. Comece a declarar, minha filha. Porque você não precisa estar nas Maldivas para começar a declarar na sua vida, não. Tá? Lembre-se disso. A leitura do dia é Efésios 1, versos 7 e 14, e o Salmos 111. E a reflexão de hoje é diferente também. É uma lista, você vai fazer uma lista de obras criadas que são óbvias na sua vida e fáceis para você declarar como elas são maravilhosas. Vai fazer uma lista, né, de tudo que você tem certeza que Deus já fez na sua vida, que são coisas óbvias. Tenho minha casa própria. Isso é uma obra. Fácil, facílima de declarar. Uma provisão. Hoje vou almoçar, posso escolher minha proteína hoje. Isso é uma obra, gente. Isso é uma coisa maravilhosa, entende? Então, hoje faça essa lista aí de coisas óbvias que foram criadas. Consegui engravidar. Isso é uma obra maravilhosa. Porque tem mulher que nunca, gente, nunca vai ter. Nunca pude ter filho, mas adotei. Isso é uma obra maravilhosa. Entende? Treine o seu mental para você